Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Hoje eu quero falar com vocês sobre alegria. Vamos falar um pouco sobre alegria. Nós vamos estudar o livro de Isaías, capítulo 54. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 54. Isaías 54, só para nós entendermos o contexto. Quem escreve essa porção das Escrituras é o profeta Isaías. Ele ouve de Deus e declara para nós a palavra de Deus. Sabe que um profeta é aquele que ouve da parte do Senhor e entrega ao povo. Isaías é considerado na Bíblia como o profeta messiânico, o profeta que mais falou acerca da vinda de Jesus Cristo, o Messias. É por isso que ele chama profeta messiânico, ele é chamado dessa forma. Isaías 54 diz assim a palavra de Deus: cante, mulher estéril que nunca teve filho, encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muitos filhos, muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Nós vamos até o versículo 3. Mas no primeiro versículo ele já começa com o verbo no imperativo: cante, mulher estéril. Para nós entendermos um pouco mais, o contexto é que a mulher estéril, ela representa a nação de Israel. O povo de Deus, a nação de Israel, foi criado para ter relacionamento e intimidade com Deus. Todas as vezes que nós temos relacionamento e intimidade com Deus, sabe o que acontece? É que é gerado frutos em nossas vidas. Deixa eu explicar isso um pouco melhor para vocês. Lembra quando Deus, Ele nos formou do pó? Lembra quando Deus criou o homem, criou a mulher? Sabe o que Ele disse para nós? A primeira palavra que Deus diz ao homem, quando Deus cria o homem, cria a mulher, é: sejam frutíferos, dominem a terra, subjuguem, multipliquem. Deus nos dá uma capacidade de frutificação, de criação, porque o DNA do Criador, Ele colocou em nós. A primeira palavra de Deus para nós é exatamente essa: sejam frutíferos. Quando é que o povo para de ser frutífero? Quando é que nós, homens e mulheres, quando é que a nação de Israel, na história, quando nós estudamos no Velho Testamento, eles param de ser frutíferos? Tudo começa com Adão e Eva. A verdade é que Adão e Eva foram criados por Deus para multiplicação. Para pensar nisso. Sabe que antes de Deus criar as plantas, os frutos, as árvores, nós temos aqui ao nosso lado um jardim bonito dentro da igreja. Antes de Deus criar qualquer uma dessas coisas, Deus primeiramente criou a terra. E aí Deus profetizou à terra que ela gere exatamente essas plantações. Se você pega uma árvore e você, com um guindaste, você pelo tronco, você levanta ela do solo com toda a raiz e deixa essa árvore exposta ao ar, longe da terra, do solo, o que vai acontecer com a árvore? Ela vai secar e morrer. Da mesma forma, quando Deus, Ele vai criar os peixes, eu não sei se você sabe disso, mas primeiramente Deus criou as águas. Logo depois de criar as águas, Ele profetizou as águas que elas produzam peixes. O que acontece é que se você pega um peixe, ele está no seu habitat natural, você o tira da água, você deixa ele exposto ao ar, longe da água, esse peixe, com o passar do tempo, ele vai morrer.
Da mesma forma, eu e você, Deus nos criou do pó da terra. Quando Ele nos criou, Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? É o Espírito de Deus soprando em nós o seu Espírito. A partir daí, o nosso Espírito foi criado, nós nos tornamos almas viventes. Mas quando o homem está distante de Deus, e o pecado nada mais é do que o distanciamento do homem a Deus, o homem morre. A partir daí gera infertilidade na vida do homem, esterilidade. Então o contexto que Isaías está profetizando é um contexto em que o povo de Israel foi criado para multiplicar, para ser frutífero, mas devido à sua vida distante de Deus, murmuração, existiram momentos que o povo de Israel, eles até criaram ídolos para eles adorarem, eles até mesmo criaram deuses entre eles para adorarem. O povo fica distante de Deus e o povo de repente vive uma vida de infertilidade. Sabe, a pior coisa do que estar distante do seu habitat natural para a vida abundante é você não apenas não ter mais o ar para respirar, não ter mais as condições para viver vida. Nós fomos criados para sermos almas viventes e não almas existentes. Uma simples palavra que muda tudo. Quando nós lemos nas Escrituras que nós nos tornamos almas viventes, é que Deus nos criou para termos vida. Você já viu alguém que vive, porém sem vida? A pessoa está apenas existindo. Deus não nos criou para acordarmos, pagarmos boleto, vermos as condições da vida dos outros, entrarmos em competição e comparação, e simplesmente irmos para um trabalho que nós não gostamos, não estamos felizes com o que fazemos, e depois voltamos para casa mais desgastados com a nossa própria vida, então nos alimentamos mal e ficamos diante de uma TV vegetando, ou então diante de um smartphone apenas rolando, vendo a vida dos outros e apenas existindo. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para vida e vida abundante. Agora, além de vida em nós, Deus nos criou para nós multiplicarmos. E o contexto que o profeta Isaías fala aqui, é exatamente um contexto da nação de Israel, representada hoje por nós, o povo de Deus, nós, eu e você, filhos e filhas de Deus. E o contexto é: ei, eu sei que você está vivendo uma vida estéril. Eu sei que você está vivendo uma vida de infertilidade. Todos nós, em alguma área da vida, talvez podemos estar enfrentando esterilidade, infertilidade. Eu não sei qual é a área da sua vida. Eu não sei se é no contexto do seu casamento, que vocês sonhavam e passam a não sonhar mais. Talvez o coração era conectado, marido e esposa, e agora está plenamente desconectado, talvez até separado. Eu não sei se é no contexto de salvação para a sua família, você vê que não acontece, não está acontecendo, os meus familiares, aquela promessa de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não está acontecendo. Eu não sei se talvez é no contexto profissional, você está pingando de emprego em emprego, e você não encontra uma carreira, algo que você olha para frente e você encontra sonhos, desejos sendo realizados. Eu não sei, talvez, se seja na paz dentro do seu coração, e a sua alma, ela encontrar um lugar de descanso, e você olhar para frente sonhando. Eu não sei se é na saúde, talvez você está enfrentando dificuldades na sua saúde, você passa por diagnóstico médico, atrás de diagnóstico médico, e você sente que você não está vivendo em plena saúde. Eu quero dizer algo para você: o contexto que o profeta Isaías profetiza, é exatamente um contexto em que existe esterilidade, e a verdade é que todos nós enfrentamos esterilidade em alguma área. Mas o verbo no imperativo, como eu comecei a falar para vocês, que diz nesta passagem, o primeiro verbo, a primeira palavra a ser declarada é cante. Cante, ó mulher estéril. Eu não sei você, mas eu sinto muito mais vontade de cantar quando tudo vai bem. Você já ouviu, talvez, vizinhos seus cantando, cantarolando.
Você já viu a dancinha da alegria? Talvez alguém perto de você no trabalho dançando feliz porque acabou de receber uma promoção, porque as coisas estão dando certo. Ontem ou anteontem eu estava assistindo um documentário, eu gosto muito de documentário, eu estava assistindo um documentário sobre o jogador Peter Crouch. Ele foi um atacante da seleção inglesa, jogou em alguns clubes ingleses muito bons, mas ele era a pessoa que era criticada. Todo mundo criticava Peter Crouch, todo mundo olhava para ele e falava, ele é desengonçado, ele é feio demais, ele não tem a musculatura suficiente para ser um jogador de futebol. Ele recebia ataques da mídia contra ele, e mesmo assim, ele continuou firme em seus pensamentos, mas houve um momento em que ele sentiu uma depressão, porque eram tantos ataques contra ele que ele se sentiu deprimido. É exatamente essa estratégia de Satanás contra nós. Você está passando por dificuldade, existe esterilidade na sua vida, infertilidade em alguma área. Então faz o seguinte, entra no seu lugar sozinho, cave um buraco no chão e coloque a sua cabeça lá embaixo e fique lá. Entre exatamente num lugar de depressão. Peter Crouch, de repente, no meio dessa situação, ele conhece uma pessoa que olha para ele já tem 22 anos, e até então, ele disse que nenhuma garota já havia se interessado por ele, mas o fato de conhecer esta moça, tão bela, com um sorriso tão maravilhoso e tão cheio de alegria, começou a gerar nele alegria, a ponto de ele, cheio de alegria, começar a entrar nos treinos sorrindo. Tinha todos os motivos para entrar sisudo, com a cara debaixo do solo, mas ele entra sorrindo, acreditando. De repente ele faz um gol, e aquele gol que ele faz gera uma dança, que é a dança do robô, que fica famosa mundialmente. Peter Crouch, ele celebrou com uma dança de robô. Muitas vezes nós podemos cantar, celebrar ou fazer a dancinha de robô, ou qualquer outra dança. Gente, eu danço muito bem, você não faz ideia. Só pelo fato de você me ver andando, você já pensa, esse cara, ele nasceu com 2 espadas, uma na perna esquerda e outra na perna direita. Tenho dificuldade em me mover, mas quando eu estou entusiasmado, eu quero dançar em casa. Eu danço de tal forma que meu filho de 9 anos olha para mim e fala, pai, por favor, para. Por favor, para. Nós temos a facilidade, até a naturalidade de cantar enquanto tudo vai bem. Mas a palavra do profeta não é enquanto tudo vai bem. É cante, ó mulher estéril. Você que nunca teve filhos, encha os seus pulmões de tanto ar e solte para fora o seu cântico de alegria. O que ele diz não é um cântico de tristeza, não é você dar aquele grito, aquele berro de que você já não aguenta mais, não é isso. O que ele está falando é, ei, lembre que o Espírito Santo soprou em suas narinas o fôlego de vida, e é por isso que você é uma alma vivente, ou seja, o Espírito está com você. Então, encha o seu pulmão de ar e solte cânticos de alegria. Qualquer pessoa com uma boa racionalidade vai dizer, não é razoável cantar em meio às dificuldades. Não faz sentido algum eu ter alegria expressa diante das dificuldades. Posso falar para vocês? De fato, de acordo com a racionalidade humana, não faz sentido algum nós cantarmos. Mas de acordo com a racionalidade dos céus para a terra, faz todo sentido nós cantarmos. Deixa eu explicar isso um pouco melhor para você. O nosso Deus é o Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele fez milagres ontem, Ele faz hoje, Ele fará amanhã. Quando você lê as Escrituras, nós acreditamos plenamente no que este livro fala para nós.
Nós acreditamos plenamente no que este livro fala para nós? Eu pergunto para vocês, nós acreditamos plenamente no que este livro fala para nós? Sim, é isso, Miguel, nós acreditamos. E nós acreditamos que o nosso Deus, que ontem abriu o mar para o povo passar, é o Deus que faz hoje, em terra seca. É o Deus que ontem sustentou os pés de Pedro para andar sobre as águas, é o Deus que faz hoje. O mesmo Deus que pegou uma quantia muito pequena de pães e peixes das mãos de um menino que entregou para Jesus. Jesus levanta as mãos, agradece, parte, entrega aos discípulos e uma multidão é alimentada, é o Deus que faz hoje. O nosso Deus, entenda isso melhor, o nosso Deus não é um Deus do nosso tempo. Aprenda isso. Deus, ele habita na eternidade. Deus não habita no meu e no seu tempo. Deus, ele habita em toda a eternidade. Sabe o que ele diz? Eu já visitei o seu futuro. Eu já sei exatamente o que vai acontecer aqui. É por isso que eu entrego para você hoje as minhas promessas e eu falo para você: encha os seus pulmões de ar e cante. Cante porque você está celebrando, mesmo antes de acontecer, por plena confiança no Deus que nunca falhou, que nunca mentiu, que nunca desamparou, e Ele continua hoje dentro da sua vida, na sua família, não falhando, não mentindo e não desamparando. O que Ele diz para nós, Deus nunca mente, nunca. Ele fala para nós: cante, mulher estéril. Você que nunca teve filho, faça o quê? Encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Por que Ele fala isso para nós? Porque você vai ter muito mais filhos do que você imagina. Você vai poder ser fértil, você poderá multiplicar, frutificar, muito mais do que você imagina. Talvez, num tempo como este, ouvindo uma palavra como esta, você está ouvindo tudo isso e você em partes acredita, mas em partes você fala: pastor, você não sabe qual que é o meu histórico, qual é a minha vida, você não sabe quais foram os trabalhos que foram feitos contra a minha vida. Talvez você acredita, porque foi passado para você pelos seus pais, ou tios, avós, que um trabalho em principados, potestades, legiões demoníacas foram feitos contra você. Talvez você olhe para si mesmo e você fala assim: pastor, eu tive abusos, traumas, talvez físicos, emocionais, morais contra a minha vida, e eu não tenho mais condições de cantar, porque eu vivo num lugar de medo. Sabe o que o acusador quer falar para nós? Ele quer trazer palavras de mentira, inverdades contra nós, justamente para nos silenciar e para gerar medo em nossos corações. Sabe o que o medo faz? O medo, ele somente distancia corações. O medo faz com que, eu não sei porquê, mas às vezes aparece lá no meu Instagram, esses dias apareceu um videozinho de um homem que trata cachorros que foram abandonados, que foram rejeitados, que foram maltratados, e ele começa a registrar os dias, desde o primeiro dia de chegada deste cachorrinho, talvez um cachorro já de 3, 4, 5 anos, vivendo abandono nas ruas. E é interessante que os primeiros dias, os relatos são sempre os mesmos. O primeiro e o segundo dia é sempre o cachorro ficando muito distante. Quando alguém se aproxima, o que ele quer fazer? Ele quer morder, ele quer ser feroz, ele quer mostrar a sua força. O medo faz com que nós nos distanciemos. E o que a palavra de Deus fala para nós é: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, a paz traz uma calmaria em meu coração. O amor lança fora todo medo. Amor aproxima, medo distancia, mas o que Deus é? Deus não é medo, Deus ele é amor, e ele aproxima.
É exatamente como um filho que ele está desesperado e quando ele vê o pai chegando naquele ambiente, ele quer correr para os braços do pai e ele quer abraçar o pai porque ele sabe que agora chegou o meu amor, eu estou cuidado em amor. A palavra de Deus diz para nós: cante, encha seus pulmões, enche o ar de canções você. Mas é importante nós entendermos que este é o segundo comando que ele dá para nós, segundo verbo imperativo: cante, encha. Cante, solte a sua alegria. Enquanto os homens vão falar para você, você não tem motivo algum para cantar, as coisas não estão indo bem. Pois é, nós não somos daqueles que somos guiados por vista, nós somos guiados pela palavra de Deus. O nosso Deus que prometeu fertilidade, prometeu multiplicação, é o Deus que realiza em nós multiplicação. Portanto, mesmo se é loucura aos olhos naturais, aos homens naturais, eu continuo vivendo guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque as coisas do Espírito de Deus são discernidas espiritualmente. Então o que nós precisamos fazer é cantar e encher nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos não encher nossas vidas com nossas dúvidas, com nossos problemas. Nós temos problemas, nós temos dúvidas, mas o Deus da eternidade, Ele quer habitar hoje na minha vida, diante do meu problema. Ele quer suplantar o meu problema, Ele quer cuidar do problema para mim, Ele quer encher a minha vida de convicções e de certezas. Quando o Espírito de Deus Ele habita, Ele não traz dúvida. Encha o ar de canções, encha a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Mas Ele continua falando: limpe o terreno. É interessante que todos esses verbos imperativos são palavras dizendo para nós: ei, eu estou te ensinando o que você deve fazer. Aprenda isso. O nosso Deus, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus todo-poderoso, mas Ele nos chama a viver em parceria, nos chama a viver em relacionamento íntimo com Ele. Por quê? Porque Ele quer fazer grandes coisas, Ele vai fazer grandes coisas, mas Ele nos chama para sermos homens e mulheres servos dEle, vivendo essas grandes coisas com Ele. É como eu lembro de ver o meu filho falando para mim, quando ele era bebezinho, 2 anos, 2 anos e meio, e eu precisava pegar ali um objeto na minha casa bem pesado. Só pegando sozinho, sem ninguém me atrapalhar, já é difícil demais. Eu precisava pegar exatamente no meio daquele objeto e carregar ele. Até que de repente aparece o meu ajudante de 2 anos e meio, falando para mim: papai, eu quero te ajudar. Aí eu pensando, se ele me ajuda, ele pode me atrapalhar, porque eu vou tentar equilibrar esse móvel pesado e talvez mover ele uns 3 metros, mas se ele pega errado ali, a hora que esse móvel descer ao chão, pode pegar na mãozinha dele, pode machucar, ele pode atrapalhar, ele pode me atrapalhar. Qual é a possibilidade da ajuda do meu filho, de fato, me ajudar na força que eu preciso empregar sobre esse móvel? Baixíssima. Qual é a possibilidade dele me atrapalhar nesse trajeto? É muito grande. Agora, a minha resposta imediata, talvez natural, seria: não, filho, não, é perigoso, não vem aqui, não faça isso. Mas de repente o Espírito Santo falou comigo. Ele falou: é exatamente assim, eu com você. Eu carrego tudo, eu tenho todo o poder, mas eu te chamo para ser parceiro meu, mesmo que você nós achamos que nós estamos carregando o peso do mundo em nossas costas, nós achamos que nós temos tantas tarefas, tantas coisas que é pesado demais, que é muita coisa, é muita responsabilidade, mas Ele fala assim: ei, aprenda isto,
eu tenho todo o poder para carregar tudo aquilo na sua vida com apenas o meu dedinho, mas eu te chamo para ser o meu parceiro, como aquele garoto de 2 anos e meio, apenas segurando ali naquele móvel, naquela pontinha, falando, papai, eu estou ajudando, eu falando, você está ajudando, está muito bom, vem, continua, papai, ó amor, dá uma olhada nele, por favor, vê se ele não vai cair, se não vai acontecer alguma coisa, papai, eu estou ajudando, você está ajudando, continua. O nosso Deus fala para nós, hey, eu tenho todo o poder. É por isso que eu digo para vocês, cantem. Alguém que já viu uma criança de 2 anos e meio, 5 anos, 4 anos, acordar e ficar olhando somente para as paredes, pensando, eu estou triste, que dia difícil, eu tenho minhas contas para pagar hoje, eu não sei como resolver as coisas no trabalho. Não. Uma criança, ela acorda já feliz, já alegre. Por quê? Porque a presença do meu pai e da minha mãe está comigo. Eles estão aqui comigo. Uma criança só vai ficar triste quando ela acordar e ver que ninguém está em casa. Ver que os pais que eram para estar lá não estão presentes. O que Deus fala para nós é, eu estou presente. O meu nome é Deus Emanuel, Deus conosco. E eu estou presente. Por isso ele diz para nós, limpe o terreno. Olha o terceiro verbo com o comando. Cante, encha e limpe. Limpe como? Como é que eu vou limpar o terreno da minha vida? Não sei se você se lembra. Lembra quando o profeta Elias, ele teve uma disputa com os profetas de Baal, 80 homens dos profetas de Baal, que estavam invocando um deus Baal, e eles fizeram uma arruaça, eles quiseram criar um altar com as madeiras, as pedras, invocando Baal para derramar fogo, e Baal não apareceu. Por quê? Porque Baal é um deus falso, um deus inventado pelos homens, ele não existe. O profeta Elias começou a dar risada deles, a hora que eles terminaram tudo, ele falou assim, vocês já pararam, já terminaram? Posso então iniciar? A primeira coisa que o profeta Elias faz, ele vê aquela arruaça que eles fizeram, aquela bagunça que eles fizeram. Ele diz, eu preciso limpar o terreno. Ele limpa todo o terreno. Ele deixa tudo preparado. Nós precisamos limpar o terreno de nossas vidas. Ouça o que eu tenho para dizer para vocês, e eu tenho uma palavra profética para te entregar. Deus, Ele está derramando grandes coisas sobre nós. Ele nos chama para, em primeiro lugar, cantar, cante de alegria, não viva apenas no seu presente. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele habita na eternidade, Ele fez ontem, Ele faz hoje e fará amanhã, portanto cante de alegria, mas algo mais Ele fala para nós, ei, limpe o seu terreno. Terreno talvez que você tem colocado em sua mente com crenças limitantes. Eu não posso, eu nasci nesta família, eu tenho esses princípios que vieram dos meus pais e avós, eu estou numa vizinhança com amigos. Eu achei interessante o Mateus falando para mim ontem a nossa igreja esteve num evangelismo, numa comunidade chamada Buraco do Sapo, aqui perto do Shopping Guatemi, bastante carente, e ele fez uma pergunta para os meninos, qual é um pedido seu de oração? Ele falou que todos eles pediram, que Deus possa abençoar meu pai lá na prisão, meu tio que está na prisão, o meu primo que está na prisão, todos o mesmo pedido. Talvez nós crescemos num ambiente em que a nossa mente é tão limitada, e nós pensamos, eu estou fadado a viver num terreno sujo, cheio de ideias, de mentiras, que são demoníacas, tristes, pensamentos limitantes. Deus diz para mim e para você, existe uma forma de limpar o terreno, sabe como? É eu e você nos alimentarmos da palavra de Deus. Se eu tivesse aqui,
essa é uma água que ela está limpa. Mas se eu tivesse aqui um copo com um pouco de água, e você colocasse um pouco de terra nessa água, a água está turva. Você não consegue beber essa água, ela não é potável. Sabe como é que nós limpamos esta água? Se nós tivermos fontes inesgotáveis de água sobre este copo, vindo constantemente, as impurezas que estão aqui dentro desse copo começam a sair. Saem. Por quê? Porque a fonte inesgotável de água está vindo em abundância, constantemente, sem parar. O que eu e você precisamos não é apenas de um encontro com Deus num domingo, não é apenas de uma leitura da palavra de Deus uma vez por semana e achar que esta leitura vai nos limpar plenamente. O que acontece é que Deus tem uma limpeza constante em nossas vidas se eu e você nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu falei para vocês que Deus ele deu-nos uma visão acerca da I3. Ele nos disse que a I3 seria no bairro da Nova Campinas. Nova Campinas é um bairro maravilhoso. E eu falei, Deus, por que Nova Campinas? Ele falou, existe uma igreja católica muito boa neste bairro. Chama Santa Rita de Cássia, e nós honramos eles, e nós oramos por eles, mas Deus me falou, não existe nenhuma outra igreja, uma igreja evangélica, e eu gostaria que você plantasse a I3 nessa igreja, nesse bairro. Quando nós plantamos a I3 neste bairro, o que acontece é que Deus nos falou que nós estaríamos no topo do bairro, e nós não estamos agora, neste momento, no topo do bairro. Deus ele falou para mim claramente que no topo Ele iria construir a sua igreja, e Ele mostrou que raios solares, a glória de Deus invadiria este lugar, e sobre o telhado haveria espelhos com ângulos diferentes, e o que acontece é que esses espelhos, eles límpidos, eles receberiam a glória de Deus, e eles iriam então refletir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e a cidade seria abençoada, exatamente neste contexto. Eu falei, Deus, o que são os espelhos? Ele me falou, os espelhos são vocês, meus filhos. Porque o apóstolo Paulo fala para nós com o rosto descoberto, refletimos a glória de Deus como espelho. Nós fomos feitos para refletir a glória de Deus. Agora, eu não sei se você sabe, espelho sujo não reflete nada, fica embaçado, você não consegue ter uma reflexão plena. Agora, um espelho límpido, ele reflete plenamente. Eu perguntei a Deus, Deus, como manter os espelhos limpos, mesmo sobre o telhado? Ele falou, muito simples, pregue somente a minha palavra. É a minha palavra quem nos limpa, disse Deus. Disse Ele para mim, quando vocês limpam o terreno da vida de vocês com a minha palavra, vocês permanecem em limpeza. A verdade é que todos nós precisamos ser limpos em áreas de nossas vidas. Eu sou o primeiro a levantar as mãos e dizer, eu preciso da limpeza da palavra de Deus. Talvez na crença nesta área, eu não sei qual é a área da sua vida, talvez seja finanças. Talvez Deus ele precisa entrar no seu coração para dizer, ei, pare de crenças limitantes que você nunca pode, que você nunca chegará, que você nunca fará. Eu sou o Deus que posso todas as coisas, mas Ele quer nos ensinar na sua palavra a abundância dela. Portanto, limpe o terreno. Nós precisamos limpar o terreno. Limpe o terreno para quê? Para as tendas. Naquela época, o povo vivia em tendas, não é como hoje, construção por tijolos, era tendas. Ele diz, limpe o terreno. Logo depois de falar isso, ele usa o verbo, amplie as suas tendas. É como se Deus falasse para um casal, ei, eu vou dar a você um filho, e o casal já está tentando há muito tempo ter filhos. Eu estou constantemente
sendo ministrado pelo Espírito Santo nesta verdade. Eu falei isso na semana passada. Eu creio que Deus, Ele está tocando em mulheres que enfrentam hoje uma vida estéril. Eu creio que Deus está tocando em mulheres que enfrentam hoje uma vida de infertilidade. Você olha em volta e você pensa assim, mas eu vejo homens e mulheres casados, famílias, e eles estão tendo filhos, eles foram criados para isso. Eu creio que eu também posso ter filhos. E Deus está falando assim para você, eu te criei para multiplicação. Desculpa. No diagnóstico médico, talvez, é impossível. Talvez você já recebeu um diagnóstico médico dizendo que você não pode. Talvez o diagnóstico médico foi que você tem algumas limitações, são genes. Agora Deus fala para você, eu te criei para multiplicação. Você olha para o lado e você fala assim, eu não vou viver de acordo com aquilo que eu recebi de diagnóstico médico. Eu vou receber a palavra de Deus. E Ele fala para você, tudo bem, você vai ter um filho. Deus fez isso com Sara. Sabe o que Sara fez? Ela riu. Abraão acreditou, mas Sara riu. Amplie as tendas. É como se você fizesse o seguinte, nós temos um quarto, nossa casa, é o nosso quarto, onde nós dormimos. Bem, comece a sonhar, e faça isso agora, antes de estar grávido, busque já o segundo quarto. Mas é loucura. Pois é, você está gerando espaço para a realização daquilo que Deus vai fazer na sua vida. É isso que a palavra de Deus fala, amplie as suas tendas. É você, antes mesmo da promessa chegar, eu não preciso da promessa chegar para eu cantar. E eu não preciso da promessa chegar para eu já me preparar. Eu já vou me preparar para isso. Deus nos falou, um tempo atrás, que Ele nos levaria de um lugar como este, onde nós estamos, para um novo lugar, um novo prédio, que seria entre 400 e 500 pessoas sentadas. Sabe o que eu pensei? Eu pensei, Deus, onde será esse lugar? E como é que o Senhor vai fazer isso? Num segundo momento, Deus me disse, profetize. É exatamente o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Amplie as tendas, profetize. Deus, Ele falou para mim, abra a sua boca e começa a falar. Eu comecei a abrir a boca e falar, eu comecei a falar para as ovelhas na igreja, eu comecei a falar no meio do culto, ei, igreja, nós vamos orar por um novo lugar. As pessoas falavam para mim, pastor, onde é esse lugar? Eu falei, não sei, eu sei que é na Nova Campinas, eu não sei onde é esse lugar. Já tem alguma conversa? Não tem nenhuma conversa. Alguém podia olhar para mim e falar assim, esse cara é louco. Bem, como eu falei para vocês, as coisas do Espírito de Deus parecem loucura ao homem natural porque elas se discernem espiritualmente. Eu falei, tudo bem, Deus, eu vou profetizar, profetizamos. Aí eu comecei a falar com as pessoas no dia a dia, aí eu comecei a andar pelo bairro, eu comecei a profetizar, eu andava no meu carro, ou talvez até a pé, andando e profetizando, Deus, se é este lugar, eu profetizo em nome de Jesus, abra a porta, se é este lugar, até que de repente eu chego para um lugar para tomar um café, eu fui tomar um café numa tarde, eu vejo que na frente desse café, estão fazendo uma terraplanagem. Olha, presta atenção nessa palavra profética. Limpe o terreno. Primeiramente, antes de construir algo, você precisa limpar o terreno. Eu atravesso a rua, chego para 2 homens que estão diante desse terreno e eu falo para eles, o que vai ser aqui? Eles falam, vai ser um estacionamento. Eu falei, aqui podia ser uma igreja, uma bela igreja. Daria uma bela igreja neste lugar. E a partir daí a história, Deus, Ele abre uma porta de forma milagrosa, reuniões e mais reuniões, e de repente Deus abre esta porta, e aí Trace Church, entre janeiro e março de 2026, vai se mudar exatamente para este lugar. Tudo por quê? Porque nós ouvimos do céu, amplie as tendas, então abra sua boca para profetizar e amplie as tendas. O problema do cristão há muito tempo é que ele fica confortável
e ele fica flácido em seu conforto. Ele fica paralisado em seu conforto. Você já recebeu tantas palavras proféticas, que Deus vai fazer isto, aquilo outro, que sabe o que você fez? Você ficou só sentado pensando, eu tomo posse, Deus, eu tomo posse. E aí, a hora que o Senhor fizer, tudo bem. Deus te falou, eu vou te dar uma empresa. Aí você ficou sentado em casa pensando, tudo bem, Deus. Olha, vai ser uma empresa que você vai ter 200 pessoas trabalhando para você, 200 famílias sendo ministradas por meio da sua vida. Você fala, tudo bem, Deus. Aí você fala, Deus, eu tomo posse, vai ser muito legal. E aí você fica parado. Ele está querendo que você se levante, você encontre o contador e abra o CNPJ. Ele está querendo que você se levante, você pegue um papel e uma caneta e comece a escrever quais são as ideias que ele fala para você e você começa a escrever lá. Ele quer que você se levante e comece a estudar mais sobre aquela área. Amplie as suas tendas. É tempo de nós entendermos que Deus nos chama para ampliar as tendas. Deus nos chama para pensar grande, e essa é a próxima palavra que eu amei aqui nesta versão. Esse é o título dessa mensagem. Pense grande. Nós precisamos pensar grande, sabe por quê? Porque nós não servimos um Deus pequeno. Nós servimos um Deus que é grande. É Ele quem fala para nós, peça-me e darei a vocês as nações. É exatamente o que Ele profetizou sobre nós. Vocês terão tantos filhos, serão tão férteis, tão frutíferos, multiplicarão tanto, que as nações serão tomadas. Deus tem falado ao meu coração claramente, a I3 Church, ela nasce não apenas para Nova Campinas, não apenas para Campinas, não apenas para São Paulo, não apenas para Brasil, não apenas para América Latina, ela nasce para as nações. Quando Deus nos deu o nome da igreja, I3, identidade em Deus Pai, intimidade com o Espírito Santo, influência em Jesus Cristo, eu falei, Deus, que maravilhoso. Ele falou, agora começa a colocar em prática a racionalidade que eu entreguei para você. Eu comecei a pensar, identity, intimacy, influence, são as 3 palavras em inglês, identidade, intimidade e influência. Aí eu comecei a pensar, identidade, espanhol, intimidade, influência. Eu falei, Deus, o Senhor está nos chamando com o mesmo nome para nações diferentes. Amplie as suas tendas, pense grande, porque o nosso Deus, Ele é grande. Ele é aquele que fez os céus, fez as estrelas, fez a lua, fez o sol, Ele criou os mares. Aprenda isso. A palavra de Deus fala que com a concha das suas mãos Ele toma todas as águas do mundo todo. Quão grande é o nosso Deus. Ele fala mais, eu quero finalizar aqui. Estique as cordas, firme bem as estacas. Preste atenção nisso. Para uma tenda você precisa esticar cordas. A gente tem um instrumento aqui, não tem? Esse instrumento é uma guitarra. A guitarra ela tem 6 cordas. O que acontece é que essa guitarra ela só produz som. Vem cá, Digão, produz um som aqui pra gente, por favor. Você que toca guitarra, eu não toco guitarra, eu toco bateria. Eu não sei nada de guitarra. Produz um som, uma nota só. Se eu pegar essa guitarra agora e eu vir aqui, ele vai tocar essa primeira nota. Se eu pegar essa primeira corda e se eu afrouxar ela plenamente, ele vai ficar bravo comigo.
porque vai precisar afinar depois tudo de novo. Mas você vai notar que não vai sair som algum. Deus fala para nós que a nossa vida produz som quando nossas cordas estão esticadas. Pastor, eu estou cansado, eu estou sendo esticado, eu sinto que a minha vida está em tensão. Deixa eu falar algo para você. A sua vida está chegando exatamente na tensão certa para o Espírito de Deus produzir em você as melhores notas, o melhor som. Estique bem as cordas. Você sente uma pressão? Quero falar para você, continue, não ceda de você se alimentar todos os dias da palavra de Deus, não ceda de você buscar Deus diariamente, não ceda de você continuar progredindo em seu trabalho, em sua família, em suas finanças. Estique bem as cordas, mas mais do que isso ele fala, firme bem as estacas. Eu quero finalizar aqui, olha para mim. O nosso Deus, Ele é um Deus de fundamentos. Aprenda isso. É necessário que nós aprendamos a viver não por sentimentos. Mas eu sinto dor, mas eu sinto vontade de desistir, mas eu sinto que eu estou chateado, eu sinto que eu estou triste, Escute o que eu tenho para falar para você. O homem que mais recebeu açoites de outros homens no Novo Testamento, além de Jesus, que mais recebeu cuspe na cara, calúnia, pregos nas suas costas, preso em masmorras, este homem, ele escreve essas palavras: pois eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz, eu estou sentindo que eu sei que eu sei que eu creio nele, eu estou sentindo que ele é presente. Não, ele não fala sentir, ele utiliza o verbo eu sei, eu tenho convicção. Apóstolo Paulo, quem escreveu essas palavras, e ele diz, ele é aquele que faz infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. É por isso que eu posso cantar alto, encher o meu ar de canções. É por isso que eu posso ampliar as tendas, esticar as cordas. É por isso que eu posso pensar grande. Por quê? Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus nos chama para termos uma vida transformada pela renovação da mente. Por quê? Porque Ele é por nós. Ele termina dizendo para nós, vocês tomarão nações. Eu quero profetizar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos. Vocês vão tomar nações. Será que você pode ficar de pé onde você está, por gentileza? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.